Eu sou a Flávia da Ateliê Flávia Gil e vim aqui ensinar para vocês hoje o ponto invisível. Vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho para ficar claro, objetivo e você poder assistir no instantinho e já aprender alguma coisa bem legal, tá bom? Bom, vou explicar aqui no papel antes, dizer para vocês como que funciona um ponto invisível. O ponto invisível, ele é a junção de dois tecidos, certo? Então você pega uma lateral, que seria um tecido, e a outra lateral, que seria o outro tecido. Você vai fazer pontos que liguem essas duas laterais, certo? Que estão dobradas. Então, você vai ligar essas duas laterais através de um ponto e uma reta, um ponto e uma reta, tá? Então, você vai fazer um ponto numa lateral e vai atravessar para o outro lado numa reta. Vai fazer um outro ponto nessa lateral e vai atravessar para o outro lado numa reta e assim por diante. Como se fosse um zigue-zague, eu brinco com as meninas sempre que é um zigue-zague quadrado, tá bom? Então, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, sempre atravessando para o outro lado na mesma direção, tá? Isso é muito importante, que você atravesse na mesma direção para que você tenha um ponto invisível mesmo. Agora, se você atravessar na diagonal, esse ponto ele não vai ficar tão escondidinho, não vai ficar tão discreto, tá bom? Muito importante também que haja dobra ali na beirada do tecido e também que você use uma linha da mesma cor que o tecido, para que você não tenha um resultado assim indiscreto, para você conseguir ter mais função nesse ponto, para que ele fique mais invisível, tá bom? Bom, vamos lá passar pro tecido agora, tá? Então aqui eu tô com um jogo americano, depois eu mostro o resultado numa foto para vocês, mas eu preciso fechar a lateral onde eu deixei aberto, tá? E aqui, uma das coisas principais do ponto invisível, como eu falei antes, seria essa dobra que você tem na beirada do tecido para você fazer o ponto invisível. Se esse tecido tiver com a borda exposta dessa maneira, você não consegue fazer o ponto invisível, não fica bom. Então, você precisa ter uma dobra para que esse ponto invisível funcione da maneira correta, tá bom? Bom, eu vou usar uma agulha de mão fina, linha de poliéster, tá? Pode usar linha de algodão também sem problema, mas o que eu estou usando no momento é linha de poliéster. Numa das pontas eu dei um nozinho, tá? E vamos lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês de uma forma que fique bem visível, mas talvez eu não consiga chegar muito perto, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, vai esconder o nó que você fez na sua linha. Então, você vai entrar no tecido aqui e vai procurar colocar ele bem próximo, esse nó, por dentro, mas bem próximo da onde a máquina já havia costurado. Então, do início aqui da sua abertura, tá bom? Então, eu vou entrar por dentro da dobra e vou esconder o meu nozinho aqui dentro. Estão vendo? Ó, que a agulha tá saindo aqui na bordinha do tecido. Vou puxar. Então, a primeira coisa, o nó já tá escondido, certo? Agora, eu vou mudar um pouquinho o tecido de direção, porque eu trabalho sempre indo pra minha esquerda, tá? Fica mais fácil para mim, mas você vai trabalhar conforme você conseguir, tá? Esse ponto invisível, ele sempre serve tanto para você fechar aberturas assim de peças planas, como essa, como um jogo americano, e serve também para fechar braço de boneca, perna de boneca, ou qualquer outra abertura que você tenha deixado para encher a sua boneca, tá? Então, o ponto invisível, ele tem várias funções, assim, na verdade, função ele tem só uma, que é o fechamento dessas duas partes, mas ele pode ser utilizado em vários tipos de peça, em vários acabamentos, tá? O mais importante é que você vai ter uma costura que vai disfarçar essa abertura e vai parecer um pouquinho mais com a costura da máquina, vai parecer um pouquinho mais com o ponto da costura da máquina, tá bom? Vamos lá, então eu já escondi a minha linha, ela tá numa das bordas, tá vendo aqui, ó? Uma das bordinhas. Eu tenho que passar para outra borda na mesma direção e dar um ponto, tá? Deixa eu tentar mostrar isso aqui de uma forma bem didática. Então, vamos lá. Todo lado de cá, eu vou pro lado de cá na mesma direção, aproveitando essa dobra que tem. Tá vendo? A agulha fica dentro dessa dobra que tem na beirada do tecido. Eu não posso pegar as duas partes do tecido. Eu entro entre as duas partes do tecido que é nessa dobra, tá? Puxo a minha linha. E aí, se você perceber, vai ficar aqui, ó, um pontinho, tá? É que eu não sei se eu consigo mostrar porque a câmera não aproxima muito. Mas fica um pontinho aqui, tá? Depois eu vou dar um jeitinho de mostrar melhor. Agora, desse lado eu vou pro outro lado na mesma direção e dou um outro pontinho.
passando dentro da dobrinha, tá vendo? Ó, o outro pontinho tá aqui atrás, ó. Vamos lá, atravesso pro outro lado. E vou deixando nessa dobra. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar um pouquinho. Certo? Aqui tá o ponto que eu atravessei. E essa aqui é a dobra onde eu tô trabalhando. Então, agora eu vou passar pro outro lado. Na mesma direção. E pegar a borda do tecido. Puxo a linha. Passo para outra direção. Passo para o outro lado na mesma direção. E puxo a linha. Estão vendo que vai ficando uns tracinhos? Passo para cá na mesma direção. E vou ficando com um pontinho, tá? Aí, deixa eu acertar aqui, olha, para vocês poderem ver. Tá vendo que você vai ficando com uma carreirinha de ponto? Segura aqui a parte onde você começou e puxa a linha. Quando você puxa, você aproxima o tecido. Tudo bem? Então, aí ele funcionou. Então, ele fechou toda a direção e você não consegue ver rastro da linha, certo? Porque você atravessou na mesma direção e deu um pontinho na beiradinha. Você fez o ponto invisível da maneira como ele precisava ser, certo? Então, aqui eu vou pro outro lado, ó. Vou deixar também solto para vocês poderem ver. Todo esse lado de cá eu vou pro outro lado, na mesma direção. E passo dentro da bordinha. É um pouquinho difícil de fazer com a câmera na frente, mas eu acho que essa posição vai estar legal. Desse lado de cá eu passo pro lado de cá na mesma direção. Deixa eu tirar a linha da frente aqui. Na mesma direção e dou um ponto, tá? Esses pontos não precisam ficar muito pequenos, mas também não podem ficar muito grandes, tá? Desse lado de cá eu passo por outro lado na mesma direção e dou um ponto. Estão vendo que vai ficando os meus pontinhos aqui, ó? Quando eu puxo, eu não pode puxar muito, ó. Eu tenho um fechamento e não consigo enxergar a linha, tá vendo? Então, eu realmente tô fazendo um ponto invisível. Vamos mais um pouquinho, olha. Eu tô do lado de cá, eu venho pro lado de cá na mesma direção e dou um ponto. Tô do lado de cá, vou pro lado de lá na mesma direção. E dou um ponto. Tô do lado de lá, venho para o lado de cá, na mesma direção. E dou um ponto. Tô do lado de cá, vou pro lado de lá na mesma direção. E dou um ponto. Quando eu seguro, aqui é onde eu comecei, puxo a minha linha, eu tenho esse efeito da linha sumir, tá bom? E isso faz com que o ponto fique invisível. Tá faltando só um pouquinho, eu vou terminar aqui pra gente poder ver como que finaliza, tá bom? Então, do lado de cá eu venho pro lado de cá, na mesma direção, dou um ponto, tô do lado de cá, vou pro lado de lá na mesma direção, dou um ponto. E quando eu puxo, eu sumo com a minha linha, certo? Agora aqui, eu cheguei na máquina no ponto da máquina de costura de novo, que ele já tá aqui. Como que eu faço para finalizar? Eu vou pegar o último ponto da máquina de costura, que tem aqui, certo? Vou passar por dentro dele com a agulha e vou dar uma laçadinha. Puxou. A hora que você puxa, ele forma um pontinho bem pequenininho, você vai entrar com a agulha por dentro do ponto de novo e vai passar por dentro do tecido. Tá vendo? Eu tô saindo aqui na outra beirada do tecido aqui, ó. Puxo. Peraí que eu vou fazer força. Puxo. E aí, a única coisa que fica é um pontinho pequenininho aqui, ó. Certo? Bom, deixa eu cortar minha linha. E aí, você tem um espaço. É claro assim, ele não fica igualzinho o ponto da máquina de costura, mas ele fica com uma borda bem fechadinha e bem discreta. Em vez de a gente fazer um ponto de chuleado aqui, que não daria certo, porque ele ia pegar por fora, a gente faz o ponto por dentro dessa beiradinha, esconde e ele fica assim, bem discreto. Aí eu ouso dizer que quando você passar, entregar tudo direitinho para a pessoa não vai conseguir nem perceber aonde que tava o ponto por onde você desvirou a sua peça, tá bom? Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, entendido, qualquer coisa, deixa um comentário pra gente, e é isso, gente, muito obrigada, um grande beijo, tchau, tchau!